Notícia importante e muito boa no Santa Cruz, com o avanço dos naming rights envolvendo a Itaipava. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre esta informação, confirmada pelo pessoal do Cash Coral, também sobre alguns exemplos já afirmados aqui no futebol brasileiro de naming rights, quais são esses valores, o que seria, por exemplo, uma quantia justa para o Santa Cruz nessa temporada de reformulação, também já com um acerto da sua SAF, a Itaipava que já patrocinou clubes, estádios, melhor dizendo, aqui no Brasil, inclusive no Nordeste do país. Quais eram esses estádios e também os acordos em outras temporadas e essa importância do Santa Cruz a pensar em colocar uma grana alternativa no seu bolso, além do óbvio, além do padrão, venda de ingressos, camisas, sócio torcedor e muito mais, a possibilidade de você monetizar aquilo que já pertence ao clube, que no caso é o seu estádio. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Black Card. Conto com a sua ajuda para alcançarmos essa meta. E assim que atingirmos, iremos sortear uma camisa original do Santa Cruz, do seu clube do coração. Então o primeiro passo é se inscrevendo por aqui. E faça a sua aposta também com a Betfair. Lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia, com todos os jogos, por exemplo, nos campeonatos estaduais. Tem o Campeonato Pernambucano para você palpitar, colocar ainda mais emoção nas partidas no retorno do futebol brasileiro. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Faça o seu cadastro. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma notícia muito importante e muito positiva para o Santa Cruz. O avanço envolvendo a história dos naming rights, algo que eu já havia comentado em outras oportunidades, já há vários anos aqui no canal, a importância não só do Santa Cruz, mas dos clubes do futebol brasileiro que têm o seu estádio próprio, em fechar acordo de naming rights. Por quê? Porque isso é uma forma extra, além do óbvio, de você monetizar, de você colocar mais dinheiro no bolso. Isso no futebol atual é de extrema importância. Então, como o Santa Cruz tem um dos principais estádios do futebol brasileiro, é claro que marcas estarão interessadas nessa história também. E com a chegada de uma SAF, enfim, é um caminho natural a profissionalização dos clubes. Essa informação confirmada pelo pessoal do Cash Coral afirmou o seguinte, que o Santa Cruz tem muito bem encaminhado o seu naming rights, que estampará o nome do Arruda com a Itaipava. A divulgação deverá acontecer junto do anúncio da SAF na próxima semana, tá bom? Então a tendência é que a partir do dia 20, por exemplo, a gente já tenha maiores novidades sobre esse assunto. Informação também confirmada pela página Paixão Coral, um abraço para a rapaziada, inclusive, fazendo um excelente trabalho por lá, garantiu que, segundo apurações, os naming rights do Arruda estão negociados com a Itaipava. O estádio passará a se chamar Arena Itaipava Arruda. Faz parte da negociação que assumirá o futebol de forma integral com equipe 100% nova, também envolvendo esta mesma história da SAF. Eu acho que isso é muito positivo para o Santa Cruz, que já tinha pensado nesta ideia de SAF, nessa ideia dos naming rights, já no ano passado, com informações naquele período, né? E, inclusive com declarações de pessoas importantes a respeito dessa história, de uma modernização do seu estádio, de um plano ambicioso para ter em mente já neste ano de 2025. Inclusive, com algumas declarações naquela época, de trazer empresas conhecidas no mercado nacional que possam modernizar o estádio. A minha ideia é fazer um comodato de 25 anos. O naming rights tem grupos interessados, eu acho que esse também é um caminho que vamos trilhar, foi o que pontuou o Bruno Rodrigues naquela época, nessa divulgação, né, feita também pelo portal Blog do Torcedor. Em relação aos números, o que a gente pode esperar, por exemplo, para o Santa Cruz. Fazendo uma comparação, se for um contrato desse de 25 anos, é claro que ele é maior, né? Se for um vínculo de 5 anos, 10, 2 anos, como a gente já viu, por exemplo, em Belém, com os contratos do Remo e do Paysandu, inicialmente, os clubes aqui no Brasil que já fecharam algum tipo de acordo com seus naming rights. Vamos lá. Atualmente, tá? O Mercado Livre, na Arena Pacaembu, R$1 bilhão por 30 anos. Já incluso também a reforma do estádio. O Santos que fechou também com a Viva Sorte, né? R$150 milhões por 10 anos. Então vou pegar aqui mais os contratos anuais, tá? O valor anual. 15 milhões do Santos, o São Paulo com a Morumbis, 25 milhões, o Palmeiras com a Allianz Parque, 15 milhões de reais por temporada, o mesmo acordo do Corinthians com a Neoquímica. O atual vínculo do Atlético Paranaense com a Liga, de 13 milhões e 300 mil reais por ano. A Fonte Nova, que fechou recentemente com a Casa de Apostas, na faixa de 13 milhões de reais
por temporada, um contrato de 4 anos. O Atlético Mineiro, um contrato de 7 milhões de reais por ano, vínculo com a MRV. O BRB do Mané Garrincha, 2 milhões e meio de reais por temporada. A Arena das Dunas em Natal, 1 milhão e 200 mil por ano, também com a casa de apostas. E a Nicknet do Botafogo de Ribeirão Preto, nesse mesmo valor de 1 milhão e meio de reais a cada uma das temporadas. Então, se fosse para a gente fazer uma comparação, daqui a pouco eu falo sobre a Itaipava, que também já patrocinou alguns estádios, né, no Nordeste do país. Dos contratos atuais, a gente pode tirar, por exemplo, de comparação da Arena das Dunas, 1 milhão e meio, 1 milhão e 200, né, um contrato de 5 anos de duração. A Fonte Nova, 4 anos, 13 milhões de reais por temporada. A grande questão é que a Fonte Nova, por ser um estádio novo, que foi totalmente reformado para a Copa do Mundo, acaba aumentando também esses valores. Mas, para mim, se fosse para fazer um cálculo para o Santa Cruz, deveria ser algo pelo menos, tá? Aqui chutando no mínimo mesmo, algo na faixa de 3 a 4 milhões de reais por temporada. Então, se o contrato for, por exemplo, de 10 anos, 40 milhões de reais. Se for um contrato de 25 anos, você multiplica esses 4 vezes 25, tá? E isso se o Arruda for exatamente como ele é hoje, tá? E aqui eu estou chutando por baixo. O Santa Cruz fazendo um elenco melhor, tendo condições de chegar à Série A novamente do Campeonato Brasileiro, é claro que esses valores são revistos, tá? Mas se fosse para chegar hoje, já iniciando, inclusive, por que não esse patrocínio na temporada de 2025, tá? Com a Série D do Campeonato Brasileiro, eu pensaria em pelo menos algo nesse patamar de 4 milhões de reais por temporada e, por que não, chegando na Série A, tendo um estádio novo, você pode inclusive associar até mesmo a chegada desse novo patrocinador, a reforma, né, do Arruda, também a modernização do seu estádio, com os recursos que chegarão deste parceiro. Inclusive, essa é a ideia, por exemplo, do Goiás, tá? Que tem o seu estádio ainda inacabado, mas não pretende tirar o dinheiro, por exemplo, do futebol para implementar dentro do seu estádio novamente, sim buscando um parceiro para aí sim dar aquele up e já finalizar o estádio por completo. Para você fazer a sua aposta é com a Betfair. Lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo na descrição, com os jogos do Campeonato Pernambucano. A última partida, por exemplo, do Santa Cruz no estadual, vitória do Santa em casa pagando 1,36 a cada real apostado. Um empate 4,25, vitória do Petrolina na cotação de 8. Lembrando que você pode fazer a sua aposta também para os próximos jogos. É muito simples, é só você entrar aqui ó, no site da Betfair em futebol e abaixar até ver a bandeirinha do Brasil. Clicando nela, você encontrará todos os campeonatos estaduais com as odds já disponíveis. Como, por exemplo, no Campeonato Carioca, né, as partidas deste meio de semana, também no final de semana, vitória do Flamengo contra o Nova Iguaçu pagando 1,75 a cada real apostado, do Vasco contra o Boa Vista a 2,25, do Volta Redonda contra o Bangu a 1,80 e também vitória do Botafogo contra o Sampaio Corrêa nesta mesma cotação. Esse bilhete que eu montei para vocês, está numa odd total de 12,76. Se você apostar R$5 e ele acontecer, pode voltar até 63,79. Lembrando, jogue sempre com responsabilidade para você se divertir e colocar ainda mais emoção nos jogos que você acompanha no futebol brasileiro ou internacional. Tá bom? O link da Betfair logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. E já para completar o nosso vídeo, eu quero falar sobre este acordo que teve a Arena Fonte Nova com a Itaipava e o valor que foi reduzido tanto na Fonte Nova quanto na Arena de Pernambuco. Era um acordo de 10 milhões de reais por temporada, assinado lá em 2013, só que daria basicamente 10 milhões de reais, né, por ano. 10 anos vezes 10, 100 milhões de reais naquele período. Entretanto, a Itaipava acabou reduzindo este valor para basicamente 1/4 do investimento. Então, no final das contas, né, os últimos anos de contrato aí da Fonte Nova e da Arena de Pernambuco com a Itaipava foi basicamente de 3 milhões, né, basicamente isso, 3 milhões de reais por ano. Tá? Então, foi uma decepção, já que aquele acordo previsto de 100 milhões de reais em 10 anos acabou que não aconteceu. Vamos torcer para que a Itaipava também tenha um contrato, né, mais rudimentar, um contrato mais justo também com os valores para as duas partes, tá bom? A Itaipava, que é um grupo de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que foi introduzida, né, em 1993, mas é uma cervejaria, o grupo Petrópolis já é mais antigo, mais tradicional, com outras marcas também em todo o Brasil. Você pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito dessa história, se você concorda, se você discorda em relação
a estes valores. Eu penso que é um caminho natural para o Santa Cruz e ainda mais enfrentando dificuldades financeiras, essas duas notícias elas são muito positivas, tá? Tanto em relação à SAF quanto também da sua modernização e a chegada dos Emirates no Arroio, tá bom? Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever